Customer Experience Nubank. Neste vídeo eu vou buscar analisar tudo que tiver disponível sobre o Nubank como cliente correntista em um modelo de avaliação e de construção da gestão da experiência do cliente. Então a gente vai passar por algumas etapas que eu já coloquei aqui em vídeos anteriores, mas que vai passar pela mentalidade cultural, Customer Centricity, o desenho da marca, a estratégia de marca e as competências da gestão da experiência do cliente, da operação, para fazer com que o case do Nubank seja mais evidente do ponto de vista da gestão da experiência do cliente, que é a estratégia pela qual eles resolveram construir o seu negócio. E o Nubank hoje, que é uma empresa que já passou por todas as rodadas disponíveis de investimento, de tamanho de valor captado, e provavelmente está muito próximo aí de ir para a bolsa de valores fazendo o seu IPO, e indo a público para as pessoas poderem comprar e se tornarem acionistas. Para avaliar o case da Nubank, eu vou utilizar de dois vídeos que eu já trabalhei aqui antes. O primeiro fala sobre, na versão mais ampla, o que é a gestão da experiência do cliente, e aí a gente passa pelos três itens, pela mentalidade cultural, pelo design estratégico da marca e pelas competências da operação. E depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, porque é mais perceptível, na parte da centralidade do cliente. E para isso já deixei um vídeo aqui também sobre centralidade do cliente, vai aparecer aqui também para você se guiar comigo caso você tenha alguma dúvida. Então o primeiro ponto de análise é a parte da cultura. E aí deve estar muito determinada lá em cima, nos fundadores e hoje em quem toca a estratégia do negócio do Nubank. Como é que a gente avalia isso? São três pontos. A orientação à resposta experiencial do cliente, a orientação à jornada do cliente e a orientação a alianças estratégicas. Orientação à resposta do Nubank. O que eu percebo como correntista e cliente de alguns produtos do Nubank. Então, sobre esse primeiro item, eu destaco a capacidade que o time de estratégia, os níveis executivos do Nubank tiveram lá atrás e até hoje em entender quais são as expectativas do grupo de clientes ao qual eles pretendem atingir, trabalhar com e num primeiro momento, trabalhar muito bem, atingir de forma consistente essas expectativas. Então, a questão da orientação à resposta experiencial não é só em qual tipo de experiência, qual tipo de resposta interna o Nubank quer causar, mas sim em entender o que o cliente espera e no primeiro nível, consistentemente entregar essa experiência. Então, um exemplo simples, o Nubank identificou lá atrás que existia um grupo de pessoas que não se identificava como a gestão financeira bancária era feita nas empresas tradicionais. Então elas queriam algo mais rápido, elas às vezes nem queriam um contato pessoal, elas queriam fazer aonde? No smartphone, no celular. Então o Nubank se apropriou disso, viu quais eram as vantagens de construir um modelo de negócio em cima da tecnologia, baseado praticamente na tecnologia num primeiro momento, e aí falou, cara, vale a pena, a gente consegue construir um caso de sucesso rentável no longo prazo, e aí então eles entregaram exatamente isso, uma experiência tecnológica que ajudava as pessoas a se tornarem bancarizadas, a terem um cartão de crédito, no segundo momento uma conta corrente, e que dessa forma ele conseguiu consistentemente entregar a expectativa do cliente. Para em certos momentos, em momentos estratégicos, eles sabem muito bem quais são esses momentos, entregar uma experiência diferente, uma experiência acima do que era esperado para causar um sentimento de mais do que satisfação, de realização, de pertencimento e tudo aquilo que a gente pode enquadrar como um sentimento positivo na gestão da experiência do cliente. O segundo ponto, dentro ainda da estratégia, da mentalidade cultural, seria o das parcerias estratégicas, Então, quem que o Nubank escolhe para co-criar algum tipo de produto ou solução para melhorar a vida dos seus clientes. O próximo ponto seria a gente falar das parcerias estratégicas.
entre o Nubank e empresas. Com qual objetivo? Fortalecer o seu ecossistema e construir uma cadeia, não exatamente vertical, mas horizontal de valor. Então, aqui eu gostaria de destacar 2 exemplos. Fazer as parcerias do programa de pontos que o Nubank tem. Então, o Nubank tem parceria, por exemplo, com a LiveUp e com o iFood, que são 2 empresas também baseadas em tecnologia, que se apoiam muito no desenvolvimento tecnológico da sua empresa, para fazer com que o produto seja mais valorizado pelo cliente e entregue mais uso para o cliente, de forma que ele consiga ter um sentimento, uma percepção de satisfação daquele produto, do uso dos pontos, do programa de pontos, com maior exatidão e de forma consistente. Então, para isso, é necessário avaliar quais são os parceiros disponíveis que falam a mesma língua que você e que se propõe dentro da sua estratégia a atacar pontos parecidos com o que você une. Então, por exemplo, se a gente pegar Nubank com o iFood, com o LiveUp, trazer ainda mais facilidade, trazer ainda mais comodidade e trazer tudo isso de forma transparente. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção no Nubank é a forma como eles se comunicam. É muito transparente. Então, é sempre preto no branco. Existem pontos, como, por exemplo, quando você vai assinar o seguro de vida do Nubank, que é um produto bem acessível, existe ali um acordo que eles fazem com uma empresa, uma seguradora. Ali não tem como. Por quê? Porque existe uma estrutura regulatória que necessita de alguns documentos e que alongam um pouco a jornada do cliente. Mas ou é isso, ou eles não conseguem entregar o que as pessoas mais precisavam, que era um produto de seguro de vida de entrada, mais acessível. Então, é claro que eles não podem ignorar o fato de que existem algumas normas que precisam ser cumpridas, mas tudo aquilo que pode ser feito à maneira cultural de como o Nubank faz as coisas, será feito. Beleza? O próximo ponto para a gente avançar aqui é a gente falar do direcionamento estratégico, a gente falar muito da estratégia de marca, tá? E aqui a gente precisa olhar 4 pontos importantes dentro deste segundo tema, que seria a coesão temática e a consistência de pontos de contato, depois a sensitividade ao contexto e, por fim, a conectividade. Então vamos olhar tudo isso considerando o caso do Nubank. Coesão e consistência temática de ponto de contato. O que a gente pode observar aqui? Do lado do Nubank, entregar todos os elementos da marca da forma mais consistente e que remeta o tempo todo ao posicionamento que o Nubank se colocou. Então, lá atrás, até hoje, o Nubank se posiciona como um banco para revolucionar a relação que as instituições financeiras, né, que ela específica, uma instituição financeira, tem com os seus usuários e sua base de clientes. Então, toda vez que eles trazem a comunicação com esse tom de vamos fazer algo diferente, estamos fazendo algo diferente, estamos trabalhando para fazer algo que nunca tinha sido feito do ponto de vista do relacionamento da nossa marca com os nossos consumidores. Então, não à toa eles escolheram a cor roxa, né, que simboliza algo novo, né, algo inusitado. Não à toa eles buscam pessoas que estão em aceição com pautas de revolução dentro dos seus temas para fazer a construção da sua marca. Então, poxa vida, eles trouxeram a Anitta como uma das embaixadoras do Nubank, que revolucionou a música como negócio, né? Ela é uma baita de uma empresária, ela atinge resultados absurdos, a par de todas as dificuldades e polêmicas que ela já se envolveu. Vamos olhar os resultados aqui. E o Nubank vai se associando aos ícones, e tudo isso agrega valor, né? Toda vez que vocês pensarem, toda vez que a gente pensar em criticar, e cabem críticas ao Nubank, mas lembre-se do ponto que os caras estão. Em menos de 10 anos eles atingiram
valuation, né, o valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então não é todo mundo que faz isso. Então vamos olhar com essa ótica da construção do negócio, tá? E o ponto da conectividade e da sensitividade ao contexto, isso é muito legal e é muito importante. É estar atento ao que está acontecendo na vida das pessoas a qual você, a marca, o negócio se identifica que quer agregar valor para eles e trazer isso para o dia a dia. Então, pensando em sensitividade ao contexto, né? Poxa, quando teve a pandemia do Covid, quando a pandemia atingiu os números mais críticos no país, o Nubank, dentro do seu aplicativo, colocava mensagens de se puder, fique em casa. Observar que uma parcela significante da sua base de clientes começou a usar mais o TikTok do que o Instagram. Então, gerar conteúdo lá para continuar criando esse relacionamento próximo e a marca ir até o cliente, né, ou até o potencial usuário deles. Então tudo isso entra dentro do case do Nubank de coisas que a gente percebe no dia a dia da empresa, né, e que reverbera diretamente na relação que ela tem comigo como correntista e cliente e com os demais. E aí, descendo o último nível aqui do nosso modelo de análise, a gente vai para as competências, para a operação da gestão da experiência do cliente. Aqui fica um pouco mais difícil porque a gente teria que ter acesso a muita coisa do que eles fazem, mas a gente consegue perceber algumas coisas como cliente, né? Então, quando a gente consegue misturar a visão de cliente com a visão de especialista, né, de entusiasta pela gestão da experiência do cliente, a gente consegue perceber algumas coisas. Quando a gente fala da gestão da experiência do cliente na operação, a gente está falando da gestão de pontos de contato e de produtos, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui? Adaptação, priorização, monitoramento e design de ponto de contato e de produtos. Lembrando que muitas vezes o produto ele é um ponto de contato, né? Porque é quando a marca dispõe de algum elemento para que o cliente se lembre dela. Um produto invariavelmente acaba sendo um ponto de contato. O que a gente tem que observar aqui? Cara, como as coisas devem ser feitas no Nubank. E aí a gente consegue olhar isso conforme a gente enxerga as coisas quando a gente precisa do Nubank. Uma das melhores ferramentas do mercado, principalmente do aspecto tecnológico e de atendimento. Tem um caso interessante, o chat do Nubank é uma ferramenta própria que eles desenvolveram. Isso traz algumas reflexões importantes. Toda vez que você desenvolve alguma coisa para dentro de casa, é que você não conseguiu encontrar no mercado algo com as suas especificidades que ajudasse você a construir o diferencial. Então, se o Nubank construiu o chat, é porque ele não encontrou nos fornecedores disponíveis o que ele precisava exatamente da forma como ele precisava. Isso significa que ele deve enxergar o chat, a ferramenta chat e as pessoas que estão lá dentro como algo altamente estratégico e que consegue garantir ao Nubank uma vantagem competitiva. Fica esse pensamento aí para vocês. Se tiver alguém do Nubank assistindo aqui e depois quiser comentar, falar alguma coisa, fica à vontade para falar aqui do case de dentro, se for possível. Quando a gente fala de adaptação de ponto de contato, a gente fala muito de escutar o usuário. Então, recorrentemente, a cada 3, 4 meses, eu recebo uma pesquisa de satisfação para avaliar um ou outro produto. Com certeza, eles têm avaliação de jornada. Então, quanto tempo, quantos cliques, quantos toques um cliente demorou para fazer uma contratação, para fazer um cancelamento, para chegar na dúvida que ele queria sanar. E aí todas as métricas de satisfação, né? Eles não abrem, mas com certeza eles têm métricas de satisfação atreladas às metas dos colaboradores e do time executivo do Nubank. E isso tudo fecha o pacote para falar do lado do cliente, da estratégia que eles escolheram de gestão da experiência do cliente, de por que eles estão nesse patamar. Com certeza existem outros fatores de dentro da operação, por exemplo, os scores de crédito, o uso de inteligência artificial, que não exatamente aparece para nós, clientes e usuários, mas que certamente garante a eles eficiência operacional. Então, essa parte a gente não consegue ver, não adianta eu falar aqui, porque eu vou estar falando da boca para fora. O que a gente consegue observar, buscar sempre a prioridade do digital, da facilidade, de uma experiência digital muito fluida, com pouco atrito, até porque
eles estão trabalhando no modelo de massa. Quando você trabalha no modelo de massa, quanto menos atrito, mais recurso humano demanda, então você consegue escalar mais rapidamente. E é claro, sempre estar atento aos seus clientes, quais são as necessidades. Por quê? Se tudo dá certo na proposta do Nubank, até o cliente se desenvolve financeiramente, então ele vai precisar de outras soluções à medida que o projeto vai andando. Quer um exemplo disso? Nubank Ultravioleta, uma bandeira diferente, uma bandeira mais premium, com serviços diferentes, e que isso é retrato do desenvolvimento da base de clientes deles, e para alcançar até outros mercados no projeto de expansão. Então, isso tudo traz alguns elementos de como eles pensam as coisas, e porque eles chegaram, um dos motivos, né, deles terem chegado nesse valor de mercado, nesse case de sucesso que é o Nubank, quando o assunto é gestão da experiência do cliente. E se você quiser que eu analise alguma outra empresa sobre esse aspecto, deixa aqui nos comentários, eu vou avaliar se eu consigo construir esse case, claro, baseando também, sempre que possível, na minha experiência como cliente também. Beleza? Fui!